Saúde do homem. Segundo o IBGE, os homens vivem em média 72,8 anos. São mais de 26 mil dias de vida e devemos sempre cuidar da nossa saúde. Ao nascer, passamos por alguns exames importantes para diagnosticar possíveis doenças e para confirmar a saúde do recém-nascido. O médico responsável pela saúde da criança é o pediatra. O Ministério da Saúde recomenda consultas regulares do primeiro mês aos 2 anos de idade. Dos 2 aos 6 anos, as consultas devem ser de 6 em 6 meses. E dos 6 aos 10 anos, consultas uma vez ao ano. Os primeiros anos de vida requerem um cuidado redobrado na saúde do bebê, e os pais devem estar atentos principalmente às vacinações necessárias, como a BCG, tríplice viral, entre outras. Para auxiliar e esclarecer quanto às datas das vacinações, será entregue ao responsável pela criança a carteira de vacinação. E caso preferir, você pode utilizar o aplicativo do Ministério da Saúde. Quando o menino passa para a fase da adolescência, o médico responsável por sua saúde passa a ser o pediatra. Esse profissional é especializado na saúde do adolescente e, além de orientações como alimentação, cuidados com o corpo e prevenção de doenças, ele pode tratar assuntos como sexualidade e dúvidas sobre drogas. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde revela que 22% dos adolescentes iniciam atividade sexual aos 15 anos de idade. Pais e mães devem conversar abertamente com seus filhos sobre todas as questões e dúvidas que surgem na adolescência, como uso de preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, drogas e outras dúvidas que podem surgir. Nessa fase, novas vacinas e reforços são necessários, como a vacina contra o HPV e a hepatite B. Quando o homem chega à fase adulta, novas questões começam a surgir, como paternidade e doenças como o câncer de próstata, o HPV e o câncer de pele. O tipo de câncer mais comum entre os homens é o de pele, seguido pelo de próstata. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda evitar exposições excessivas ao sol e proteger a pele dos efeitos da radiação UV diariamente. Então, use protetor solar. No caso do câncer de próstata, estima-se que em 2020 serão 7,5 novos casos a cada hora. Os fatores de risco são obesidade, sedentarismo, histórico familiar, idade. Cerca de 62% dos casos são de homens a partir dos 65 anos e alimentação inadequada, à base de gordura animal e deficiente em frutas, verduras, legumes e grãos. O câncer de próstata é silencioso e somente nos casos avançados aparecem sintomas como dor óssea, insuficiência renal, dores fortes no corpo, dificuldade para urinar, vontade de urinar com urgência. Seu diagnóstico precoce é essencial para o tratamento curativo. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir de 50 anos procurem um profissional especializado para avaliação. Homens negros devem ir aos 45 anos. Outro problema grave é o HPV. Esse vírus pode causar alguns tipos de câncer, como o de orofaringe, pênis e ânus. Além desses cuidados, também devemos consultar um clínico geral anualmente para realizar exames preventivos e tomar as vacinas e reforços necessários. O corpo do homem passa por alterações hormonais durante toda a sua vida. A partir dos 40 anos começam os efeitos da andropausa, pela diminuição da produção de hormônios sexuais. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia diz que os efeitos da andropausa não são marcados por um sintoma, como a interrupção da menstruação, no caso das mulheres. As mudanças ocorrem muito gradualmente nos homens e podem ser acompanhadas por mudanças em atitudes, humores, fadiga, perda de energia, libido e agilidade física. Os fatores que podem desencadear a andropausa são o estresse psicológico, álcool, acidentes, cirurgias, medicação, obesidade e infecções. Então devemos sempre praticar exercícios físicos e manter uma alimentação saudável. A partir dos 60 anos é o geriatra que vai tratar da nossa saúde. Nessa fase também são necessários cuidados especiais. Devemos ficar atentos a doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, osteoporose e outras doenças. Um ótimo jeito de você evitar essas doenças é realizar atividades físicas regulares, manter uma alimentação saudável, cuidar da qualidade de seu sono e de sua saúde emocional, evitando o estresse. Os cuidados que temos com a nossa saúde permitem que possamos aproveitar a vida com mais qualidade e bem-estar. Então, cuide-se! Homens, não importa a sua idade, a sua orientação sexual, a cidade onde você nasceu ou a região onde você mora.
por que é tão difícil conversar sobre saúde, hein? O importante é que a gente fale sim sobre saúde e cuide dela. Então, bora bater um papo saúde? Muitas razões afastam os homens do serviço de atenção primária à saúde e também criam uma ideia de que o homem não precisa ter um autocuidado com a sua própria saúde. Fazer com que você preste pelo menos atenção nesses itens que a gente dividiu por faixa etária, tá bom? Dos 15 aos 25 anos, o que você deve prestar atenção? Você tem que estabelecer uma rotina de exames para identificar possíveis infecções das doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? Então você precisa tomar cuidado com a sua saúde e, é claro, assim, com a saúde aí das pessoas com quem você se relaciona. E é nessa faixa etária onde os homens abusam muito mais do álcool e de outras drogas e acabam se envolvendo muito mais em acidentes de trânsito e em brigas, né? Em relações aí de violência. Então, os homens precisam tomar cuidado com esse tipo de comportamento e procurar ajuda caso estejam perdendo a mão aí no consumo de álcool e no uso de outras drogas. A partir dos 25 anos até a média aí dos 40, a gente precisa prestar atenção nos comportamentos desse homem. Mas que tipo de comportamentos a gente está falando? A gente está falando no comportamento alimentar e na prática de atividades físicas. Então a gente precisa orientar e acompanhar os homens aí dizendo que um homem precisa de atividades físicas diárias, vigorosas, aí numa média de 20 a 40 minutos pelo menos, tá bom? Para gastar energia mesmo, botar para fora a ansiedade, o estresse do trabalho, da rotina do dia a dia. E também cuidar com a alimentação, uma alimentação mais saudável, rica em alimentos não processados ou minimamente processados, né? Frutas, verduras, se hidratar bem. E aqui tem uma dica, consumir alimentos da classe aí dos carotenoides, que são alimentos que vão auxiliar na sua imunidade e também ajudar a combater ou prevenir, né, contra o aparecimento de alguns tipos de cânceres que são mais comuns em homens. A partir dos 40 anos, a gente vai tratar com questões hormonais e também prestar atenção em problemas cardiovasculares e as questões relacionadas à obesidade e depressão. O homem, então, precisa, sim, desenvolver uma rotina de exames aí para medir a pressão arterial e para medir o colesterol no sangue e o açúcar. Também precisa tomar cuidado com questões relacionadas à depressão. É essa faixa etária onde os homens é registrado o maior número de suicídios, tá? E a gente também sabe que as taxas aí indicam que os homens cometem 4 vezes mais suicídio do que as mulheres aí nessa comparação. E é nessa faixa etária também que a gente vai ter alterações, né, nos hormônios dos homens, fazendo com que ele passe por alguns problemas que muitas vezes ele sofre em silêncio. Vai ter a diminuição do apetite sexual, vai ter ressecamento da pele, do cabelo, vai ter problemas aí de maior irritabilidade e também de crises de ansiedade, alteração na composição dos ossos, problemas musculares e insônia. Então, são todos problemas que você pode procurar a ajuda de um especialista, de um profissional da saúde, para estar passando por essa fase da melhor forma possível e vendo que isso é normal, é natural, não é besteira, ou que você não precisa de ajuda, que você, ou sofrer em silêncio. Falar sobre saúde não pode ser sinônimo de frescura ou besteira e vai muito além de apenas exibir um corpo sarado, másculo, bonitão, tá certo? E aí vem os estereótipos que a gente tem construídos aí culturalmente e que a gente, por alguma razão, continua mantendo, de que o homem tem que manter as aparências, tem que ser macho, tem que ser valente, invulnerável. Bom, gente, não vai ser um exame, tá? Ou algum tipo de exame que vai te fazer menos homem ou mais homem, tá certo? Então a gente tem que parar de fazer piadinhas com relação a alguns tipos de exames. A gente tem que prestar atenção no autocuidado e trazer o homem para essa discussão da importância da saúde. A sua saúde, a saúde dos seus filhos, a saúde da sua família, dos seus amigos. Incorporar isso nas nossas discussões do dia a dia e fazer aí com que o homem possa, sim, acessar os serviços de saúde, fazer valer esse direito, tá? Um outro ponto bastante importante, e usado bastante como desculpa dos homens, é que a unidade de saúde não fica aberta no horário fora do horário convencional, horário comercial. Bom, se você ir conhecer a sua unidade de saúde e pedir, sugerir
para que eles façam um horário de atendimento alternativo, né? Em algum dia da semana eles alterem, abram mais tarde e fechem mais tarde para que você possa consultar, eu tenho a certeza que os profissionais que atendem lá vão se sentir super felizes, né, com essa sua iniciativa e vão atender essa sua demanda, tá certo?